Bom dia, pessoal. Vamos hoje falar sobre, fazer um pequeno exercício sobre gramáticas LR0 e parsers LR0. Ok? Então, considere, por exemplo, a seguinte gramática. A deriva B, B deriva A e B deriva B minúsculo token. Vamos numerar as regras, né? Regra 1, regra 2, regra 3, 4, 5. Muito bem. Vamos então iniciar a nossa tarefa. O que se deseja aqui nessa questão é saber se isso é uma gramática LR0. Tá? Então, só recapitulando, uma gramática LR0, ela basicamente precisa apenas da pilha, né? Tá certo? Do autômato de pilha para poder fazer reduzir toda a sua entrada, tá certo? Tá? Então, ela vai empilhando, fazendo shifts, tá certo? Na pilha. E à medida que ela vê todo o lado direito de uma regra, certo? Ela faz uma operação de reduce, reduz tudo isso, tá certo? Tá? E esse processo continua progressivamente até toda a sua cadeia de entrada ser consumida. Né? Se ao final de tudo ela for consumida, geralmente nós acrescentamos mais uma regra, né? Isso deriva a dólar, onde dólar é o end of file. Se após todo esse processo de redução, tá certo? Usando um autômato de pilha, você tiver no topo da sua pilha e fizer uma operação de shift do dólar, ou seja, do end of file, é porque você teve uma redução, ou seja, deve ter S, ou não terminal S no topo da pilha, e você vê um dólar e você faz a redução. Ok? Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso processo, tá certo? Tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer para responder essa pergunta é tentar encontrar a parser table, tá certo? E verificar se essa parser table tem algum conflito, quer seja um conflito de shift, reduce, ou um conflito reduce, reduce. Né? E se houver algum conflito, essa gramática vai ser ambígua, e aí nós vamos precisar reescrevê-la para que ela efetivamente possa ser uma gramática LR0, certo? Se nós não conseguirmos reescrevê-la, certo? Então, se houver ambiguidade, isso vai implicar em shift, reduce, ou reduce conflicts, né? Significa que vai ter entradas repetidas, tá certo? Na nossa, ou seja, uma entrada determinada para um determinado estado, tá certo? Em determinado token, nós vamos ter duas operações, vou fazer um shift no token, vou fazer uma redução por outra regra. Se isso ocorrer, então ela não vai ser LR0. Certeza, nós precisaremos reescrevê-la, como fizemos anteriormente no caso do predictive parsing, quando tínhamos recursão à esquerda. Tá? Bom, se não acontecerem algumas entradas, tá certo, em que você não tem nenhum desses conflitos, então, obviamente, ela não vai ser ambígua e a gente vai ter uma gramática LR0. Ok? Bom, então o processo, como nós vimos em aula, para construir, tá certo, a nossa parsing table, a gente tem que necessariamente construir o nosso autômato, tá certo? O autômato que vai estar trabalhando com a pilha, e esse autômato é construído através das noções de itens, né? Item é a combinação de uma regra gramatical com um ponto que mostra a posição do topo da pilha. Muito bem, então vamos construir o nosso conjunto de estados, o nosso conjunto de itens, né? Vamos começar com o item I0, tá certo? Nesse item 0 a gente vai ter, começamos colocando o ponto, tá certo? Tá? Na frente da primeira regra, dólar. Mas o ponto visto dessa posição, a pilha vista nessa posição, você está imaginando que vem um A na frente, e vindo um A na frente, significa que nós vamos ter esse outro ponto, em todas as regras associadas a um ponto à frente, né?
Segunda regra associada A com ponto à frente. Terceira regra associada A com ponto à frente. Isso nos diz que estamos antecipando ver um B. E antecipando ver um B significa que nós temos que adicionar ao nosso item também as regras que tem B. Tá certo? Não terminal. Ok? Muito bem. Vamos continuar então. Nós vamos ter, imaginando que aqui tem um shift de A, nós vamos ter o item I1. Tá certo? Tá? Nós estamos falando então dessa regra, quer dizer, se acontecer um shift de A, nós vamos ter, o A vai avançar aqui e nós vamos passar a ter o item I1. Certo? Tá? Então nós vamos ter essa regra. Basicamente, o que ela tem é um item com um ponto no final, dizendo que isso aqui, essa regra está desejando uma redução pela regra associada ao item. Então, nós estamos solicitando a redução por essa regra 4 aqui. Mas nós vamos ver isso posteriormente. Se houver agora um shift de B, a partir do estado 0, certo? Nós vamos então ter um outro item, um novo item, que vai ser B deriva B com ponto final, informando que deve ocorrer uma redução pela regra número 5. Muito bem. A próxima situação seria se nós tivéssemos um goTo de A, né? Tá certo? Quer dizer, aconteceu alguma redução em algum momento de A. Essa redução deve ser seguida por pop da pilha dos tokens ou dos símbolos, né, que estão na pilha associada a uma regra de A, e por um push, ou seja, um shift de não terminal A. Né? Então esse shift desse não terminal é uma operação que nós chamamos de goTo, como nós vimos falando anteriormente. Tá certo? E aí, vamos imaginar que nós estamos no estado A e acontece um goTo, tá certo? Estamos no estado A e acontece um goTo, tá, de A. Nós vamos ter a seguinte situação, quer dizer, nós podemos ter esses 3 itens, né? Então, esse estado I3, nós vamos a ele através de goTo A. Nós vamos ter esse item, né? I3 é um conjunto de estados, né? Vamos ter o outro. Outro item. O último item. Ok? Muito bem. Agora, se for o caso de acontecer um goTo de B, tá certo? Nós vamos ter essa situação, tá certo? E vamos cair num quarto estado, I4, em que nós temos basicamente uma redução dessa regra A deriva B. Tá? Vamos continuar então um novo slide. Vamos no item I4. Tá? Deixa eu recapitular aqui o que nós tínhamos no estado. Bom, para não ter que desenhar tudo, eu vou somente colocar os estados onde nós vimos parado. Então nós temos o estado I3. Derivar ponto mais B. Tá certo? É um estado que vai progredir. Certo? Os outros são estados de redução. Tá certo? Tá? E vamos então para o estado I5, que vai ser um estado que vai ser alcançado se acontecer um shift de asterisco. Né? Então, se o nosso topo da pilha consumir um asterisco, um shift, nós vamos para o estado I5, e nós vamos ter a deriva asterisco topo da pilha B. Certo? Como nós estamos antecipando vir um B, então nós agora temos que acrescentar mais um item.
B deriva A, mais um outro item associado a B, B deriva B. Ok? Isso nos leva ao estado 5. Observe que daqui, do estado 5, se nós fizermos um shift em A, tá certo? Fizermos um shift em A, nós vamos cair no estado I1 do slide anterior. E se nós fizermos um shift em B, nós vamos cair no estado I2 do slide anterior, que são reduções, tá certo? Então não tem mais progressão no nosso autômato naquela direção, né? Bom, por outro lado, voltando então ao estado I3, tá certo? Tá? Se nós estamos no estado I3 e tivermos acontecer um shift em mais, né? Estamos aqui, aconteceu um shift em mais, nós vamos para o estado I6, onde nós vamos ter os seguintes itens: o A deriva A mais ponto B. Certo? Bom, nós estamos antecipando ver o B, então nós vamos ter B deriva tem um ponto A, outro item, e B deriva tem um ponto B, outro item. Certo? De maneira semelhante ao estado 5, né, se houver um shift em A, aqui, nós vamos para o estado I1, do slide anterior, e se vier, que basicamente temos somente uma redução lá, e se vier um shift em B aqui, nós também vamos para o estado I2 do slide anterior, com uma redução em seguida. Ok? Muito bem. Então. Bom, voltando agora para o estado I7, vamos retornar aqui, perdão, para o estado I5. Estamos no estado I5 e ocorre uma operação de goTo em B, né? Fizermos reduce, em seguida fizemos goTo em B, nós vamos então cair no estado I7. O estado I7 nos leva então a esse item, que somente possui uma redução. Certo? Bom, de maneira semelhante, se nós estamos aqui no estado I6 e ocorre uma redução, seguido do posterior goTo, que consome B, faz um shift B na pilha, nós vamos ter então estado I8, certo? Que também somente tem uma redução por essa regra. Certo? Ok? Bom, por último, se nós estamos em S, né, no estado I3, tá? E ocorre um shift em dólar, certo? Tá? Isso vai nos levar a basicamente aceitar a cadeia de entrada, certo? Tá? Não produzirá um novo estado, basta colocar um accept nesse estado quando o dólar é visto na cadeia de entrada. Muito bem. Bom, nós temos então um autômato com 8 estados, certo? Na realidade 9, né? Começando com o estado 0. E esse autômato terá o seguinte diagrama, né? Nós iniciamos no estado 0. No estado 0, com A, nós vamos para o estado I1, com Shift A. Com Shift em B, nós vamos para o estado I2. Com Shift com goTo em A, não terminar um goTo, nós vamos para o estado I3. Com goTo em B maiúsculo, nós vamos para o estado I4. Ok? E, bom, nós estando no estado I3, certo? Por exemplo, com um shift em asterisco, nós vamos para o I5. Estando no estado I3, com um shift em mais, nós vamos para o estado I6.
Agora nós temos a seguinte situação. Nós estando no estado I6, certo? Com shift de A, nós vamos para o estado I1. Com shift em B, nós vamos para o estado I2, onde tem aquelas nossas reduções, certo? De maneira semelhante, estando no estado I5 com shift em A, nós também vamos para o estado I1. E estando em 5 com shift em B, nós vamos para o estado I2 também, bem simétrico, né? Falta agora acrescentarmos o estado I7. O I7 nós estamos no estado I5, tá certo? E vem um go to B. Nós vamos para o estado I7, certo? E estando no estado I6 e vendo um shift, um go to para B, então de maneira semelhante, aconteceu um go to para B, nós vamos para o estado I8. São duas reduções. Ok? Bom, este é o nosso DFA. Nós precisamos combinar ele com uma pilha, de forma até o nosso autômato de pilha. Tá? Bom, o DFA pode ser também representado usando uma tabela, né? Que é a tabela do parser, que é o resultado final de toda a nosso trabalho aqui nesse exercício. E essa tabela, se houver mais de uma ação dentro de cada uma de alguma de suas entradas, essa tabela será ambígua, né? A gente terá ambiguidade, na realidade a gramática será ambígua. E aí nós não poderemos dizer que ela é LR0, certo? Do contrário, ela é uma gramática LR0. Então nessa tabela nós estamos os estados, né? Tá certo? Então temos os estados 0, tá associado àqueles nossos states, vamos chamar de 0, e 1, 2, 3, 4, 5. Ampliar um pouco mais a nossa tabela. 6, 7, 8. Essa tabela nossa tem duas seções, né? Duas partes. Uma parte está associada aos tokens, os terminais, e a outra as ações de go to, né? Então aqui nós vamos listar os nossos tokens, estrela, mais, espaçá-los um pouco melhor, mais A, B, dólar. E aqui nós temos os nossos dois não terminais, A e B. Ainda falta essa linha, né? Terminal de start. Eis aqui ele. Certo. Muito bem. Então, preenchendo essa tabela, nós vamos observar o seguinte, que se nós estivermos no estado 0 e vier o A, nós vamos fazer um shift em 1, basta olhar aquele autômato. Eu sugiro que vocês vão desenhando ele à medida que no papel, para que nós possamos acompanhar melhor no nosso aula de exercício. Se vier um B, nós vamos dar um shift no estado 2. Tá certo. Se nós estivermos no estado 0 e vier acontecer um go to de A, nós vamos para o estado 3. Vou colocar somente um número aqui que corresponde ao índice, né? Tá certo, 3. B é 4. Se vier um dólar, nós vamos estar no estado de 0, né? Nós vamos, como no fundo, tem até o accept, tá certo? Tá? Mas não necessariamente no 0, perdão, não no 0, no 3, que é quando você faz
o goTo do correspondente a S, tá certo? Tá? Basta olhar lá no estado 3 do autômato. Temos uma redução grande que acontece, tá certo? Tá? No estado em 1, né? Redução pela regra número 4. Então no estado 1 nós vamos ter uma redução, então nós olhamos o estado 1, vamos voltar aqui no estado 1. E observamos que o estado 1 ele requer uma redução, tá certo? Por essa regra, B deriva A, e a regra B deriva A é a 4. Então isso está dizendo que aqui na nossa linha, tá certo? Correspondente ao estado 1, a gente tem que colocar redução pela regra 4 em todas todas as colunas daquela linha, tá certo? Tá? O mesmo vale para o estado 2, nós estamos aqui no estado 2, observe que o estado 2 ele pede uma redução por essa regra, e essa regra é a regra número 5, tá certo? De modo que nós temos que incluir também redução em 5 em todas as colunas desta linha. Tá? O estado I3, tá certo? Tá? O que é que o estado I3 está nos dizendo aqui? O estado I3 está nos dizendo que se vier um mais, nós vamos fazer um shift para o estado 6, né? Se vier uma multiplicação, nós vamos fazer um shift para o estado 5, certo? Então, no 3, se vier um mais, nós vamos fazer um shift para o estado 5. Se vier um mais, nós vamos fazer um shift para o estado 6. Certo? Bom, e se nós estamos no estado 3, faltou aqui na realidade, né? Vamos retornar aqui um pouquinho. Estamos aqui no estado 3, e se vier no estado 3 $1, nós vamos ter um accept, né? Certo? Então, se estamos no estado 3 e $1, nós vamos ter um accept, isso não está representado aqui. Certo? Mas a gente pode acrescentar aqui. No estado 3 e $1, nós vamos ter uma ação de accept. No estado 4, se nós estamos no estado 4, vamos recapitular aqui o estado 4, onde é que nós estávamos. Está aqui no slide, aqui o estado 4. O estado 4, ele pede uma redução por uma regra, tá certo? A deriva B maiúsculo, que é justamente a regra 3. E aí, então, nós temos que acrescentar na nossa tabela aqui, tá certo? Reduzir pela regra número 3 em todas as colunas, tá certo? Já que isso aqui a gente está falando do parser LR0, né? No estado 5, nós estamos no estado 5, se vier um A minúsculo, no estado 5, vendo o A minúsculo, nós vamos para o estado I1, tá certo? Vamos dar um shift em 1. E estando no estado 5 e vier um B, nós vamos para o estado 2. Então vamos só dar um shift no estado 2. Ou seja, nós estamos em 5. Se vier um A, nós vamos dar um shift para o estado 1. Se vier um B, nós vamos dar um shift para o estado 2. Ok? No estado 6. No estado 6 é bem semelhante ao 5. Nós estamos no estado 6. Se vier um A, a gente encontra um A na cadeia de entrada, nós vamos para o estado 1, fazer um shift no estado 1. Se vier um B minúsculo, né, nós estamos falando aqui de tokens, nós vamos para o estado 2, certo? Um shift no estado 2. Então, bem semelhante ao estado 5, se estando no estado 6 vier um A, shift 1, estando no estado 6 vier um B, shift 2. Tá? Ok? Bom, observe que os estados 1 e 2 que nós acabamos de mencionar, eles são estados de redução, né? Tá certo? E que aí, estando no estado 1, por exemplo, e realizando uma redução pela regra 4, tá certo? Isso a redução vai implicar que nós vamos fazer um pop de A da pilha, e que em seguida temos que fazer um push de B. Certo? Então, no momento que nós fazemos um pop de A, tá certo? Então, estando no estado 1, certo? Nós estamos, por exemplo, no estado 5.
certo? Consumindo um A ou um B, né? Vamos voltar aqui então. Nós estamos no estado 4, perdão, no estado 1, consumimos um A, e aí, no momento que nós consumimos um A, nós trazemos um pop de A da pilha e voltamos ao estado de onde nós viemos, né? Então, assumindo que eu estava no estado 5 e veio um A, nessa situação eu dei um shift, fui para o estado 1, fiz o pop de A da pilha, o pop de A da pilha equivale a eu voltar a essa aresta, né? Eu não tenho mais o shift, como se eu estivesse voltando para o estado anterior, eu vou expor o estado anterior, eu vou expor o estado 5 novamente. Só que eu acabei de reduzir por B deriva A, né? Então eu tirei esse rapaz da pilha, né? Voltei a aresta para o estado 5 e expus o estado 5. Bom, como eu fiz a redução, agora eu tenho que fazer o push de não terminal B. Então, eu estou de volta ao estado 5 e tenho que fazer um push de B. Isso nos leva, então, ao estado 7. E é justamente essa operação de goto. E como é que isso aparece na tabela, né? Eu estava no estado 1, fiz a minha redução por 4, expus o estado 5 de volta, recuperando o A, né? Pegando o A, fazendo um pop do A. E aí agora eu tenho que fazer um push de B. Então na hora que eu faço um push de B, tá certo? Eu tenho que dizer aqui qual é o novo estado para onde eu vou, certo? E esse novo estado para onde eu vou corresponde justamente ao estado que, estando em 5, fazendo um shift de B na pilha, do não terminal B, eu vou para o estado 7. E é justamente essa operação de goto que eu tenho que inserir aqui, tá certo? Marcando 7 aqui. Ou seja, quando estiver no estado 5 e ver não terminal B, eu vou fazer esse incluir o 7. Indo para o estado 6 agora, da nossa tabela, estado I6, né? Se eu estiver em 6, vai ter uma situação muito semelhante que nós vimos no estado 5, e eu fizer um goto de B na pilha, eu vou no estado 8. Vocês podem ver isso lá no nosso diagrama e nos nossos estados. E, bom, isso resolve então os estados 5 e 6. Olhando o estado 7, né, o estado 7, nós temos aqui apenas uma redução, certo? Uma determinada regra, mais precisamente pela regra número 1. E aí na nossa tabela nós temos que preencher R1 todas as colunas. De maneira semelhante, a mesma coisa acontece com o I8, né? Tá certo? Tá? Nós vamos preencher com R2. Certo? Que é a regra número 2. E isso conclui o preenchimento da nossa parsing table. Então, retomando a questão original do exercício, se isso era uma gramática LR0, nós podemos observar que não existem duplas entradas. Não existe, na realidade, essas duplas entradas são conflitos. Ou seja, nós não temos em nenhuma entrada da tabela duas operações conflitantes. Então, como consequência, ela é uma gramática LR0. Ok? Muito bem, isso conclui o nosso exercício, gramáticas LR0, a nossa aula de exercício.